Seja bem-vindo ao podcast Contabilês, né? O podcast Contabilês, ele tem a missão de simplificar para você que está aí do outro lado a linguagem empresarial e o contábil. Tá ok? Então nós estamos aqui hoje com Leandro Cordeiro, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre gestão financeira, preço de venda. E aí o Leandro vai dar pra gente aqui um pouquinho a dica de como conseguir obter um pouco de mais lucro, né? Não desperdiçando, né? Enquanto isso, roda o VT pra gente aí. Voltamos então agora com o Leanderson. Leanderson, queria que você se apresentasse aí. Quem é o Leanderson? O que faz o Leanderson? Bom, eu sou administrador de formação, né, com especialização em economia empresarial e já desde 2006, estamos indo aí para uns 19 anos já atuando como consultor empresarial e já passamos também pela área acadêmica, como professor universitário, coordenação de curso, diretor de faculdade. E então a gente junta toda essa experiência para a gente poder hoje atuar como consultor empresarial, né, contribuindo com a melhor performance das empresas aqui do nosso estado. A gente ouve falar sobre gestão financeira, né? Primeiro, né, antes de tudo, você viu que o currículo do cara é bom, né? Então, falar sobre gestão financeira, né? Quando fala gestão financeira, o empresário lá na ponta fica bem assim, o que é? Né? Às vezes o cara começa como um comerciante qualquer, né? Ou um vendedor qualquer, e aí ele vai obtendo lucro. E ele começa a fazer, que eu acho que é o mais difícil. Você vender, comprar e ter lucro. Eu acho que é o mais difícil. O resto você vai aprendendo, né? Como gestão financeira, RH, entre outras situações, né? Administrar um negócio. E aí você vai sai do comerciante para virar um empreendedor, né? Então, a gestão financeira aqui, por que ela é essencial dentro de uma empresa? Por que essa gestão aí do negócio ela é tão essencial assim para aquele que já começou ou para aquele que, na realidade, vai começar ainda o seu negócio, né? Por que ela é essencial? Então, dentro da organização, dentre esses vários setores que você colocou, é até difícil a gente dizer o que é mais importante, né? Como diz, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, o que é mais importante? É vender, produzir, ou é cuidar do financeiro, né? Então, ambos têm seu nível de importância dentro das organizações, mas em especial o financeiro, ele mostra ali a saúde real da organização. Afinal de contas, a gente cria uma empresa, né, produz ou presta um serviço para que no final do processo a gente obtenha lucros. E como que eu vou apurar, saber realmente se eu tive um lucro na minha prestação de serviço ou na comercialização do meu produto? É a gestão financeira que vai nos dar essa resposta. Então a gente precisa ali ter processos financeiros bem definidos, bem organizados, para que efetivamente eu consiga, através depois dos meus números, através dos relatórios que são gerados, eu fazer a avaliação e falar o seguinte: olha, eu estou tendo um bom resultado com a minha organização, ou eu não estou obtendo ainda os resultados que eu preciso. E através dos relatórios olhar para ele e falar assim, o que nós, enquanto organização, precisamos fazer para melhorarmos, para reduzir custo, aumentar a receita, para que no final das contas eu chegue a ter o lucro esperado. Uhum. Nós temos aí, lógico, né, que isso humanamente eu acho que se torna impossível você fazer isso na caneta, né? Não tem como, né? Ali no papelzinho, ali no ofício. Nós temos o auxílio de alguns sistemas, né? Quais a gente pode utilizar para poder nos dar esses números, né? Seja de uma forma simples e uma coisa mais elaborada, né? Como softwares. Um mapeamento, né, Denis? Um mapeamento disso aí. Por incrível que possa parecer, né, ainda em 2025, ainda temos gestores fazendo controle
no caderninho. Sim. Né? Então, efetivamente, isso é completamente inviável para você poder fazer gestão de qualquer número. No caderno, impossível. Alguns vão para Excel. O Excel é uma boa ferramenta, né, para quem está iniciando, ponto de partida, é um né? ponto de partida. Mas alguns fazem uma planilha só para contas a pagar. Outros fazem uma planilha só para contas a receber. E aí, quando eu preciso fazer a comunicação disso, para estruturar os relatórios que a gente vai mencionar, também não consegue. Então, o Excel pode ser um ponto de partida, mas tem que estar bem estruturado, de forma que eu consiga fazer, de fato, uma apuração de resultado. É possível? É possível. Agora, eu quero avançar, minha estrutura, minha empresa cresceu, dinamizou, e eu preciso ter uma estrutura mais robusta. O ideal é a gente contratar um sistema de ERP. E aí no mercado tem diversos sistemas, alguns muito específicos para nichos, alguns específicos para o setor de saúde, por exemplo, outros mais específicos para a área de indústria, para a área de serviço, outros muito específicos para e-commerce. Né? Então a gente tem diversos tipos de produtos no mercado que conseguem atender, né, tranquilamente a gestão, não só a gestão financeira, mas outras áreas da organização. E aí vai depender, Denis, de cada empresa, né, o que ela está realmente buscando, procurar esses prestadores de serviço no mercado para poder fazer uma avaliação. Mas em via de regra, sim, a gente precisa ter um bom sistema para que a gente tenha as informações organizadas, porque se isso não estiver organizado, a gente não consegue caminhar, não consegue avaliar com os resultados da organização. É muito comum, por exemplo, chega um cliente aqui pra gente, que ele tem um sistema fiscal, mas ele não tem um sistema financeiro. Na realidade, eu acho que ele nem vê a tamanha importância que é um sistema financeiro, né? Para cruzar essa informação entre fiscal, financeiro, tudo ali, despesa, receita, produto, né? Daqui a pouco a gente entra em precificação de produto, né? Que eu acho que está todo mundo querendo saber isso. Mas a pessoa, ela não vê, ela não consegue ver a tamanha importância em ter elementos nas mãos, né? Que às vezes o negócio dela, ela está vendendo, mas não é viável, né? Ela está tomando prejuízo, né? Então, assim, aqui no escritório nós pegamos muito, são inúmeras pessoas que tem aí, principalmente aquele que está iniciando ali, ele quer fazer de qualquer jeito, comprar, vender, tem saldo no banco, está tudo bem, se não tem, eu me desespero, né? Então, assim, realmente tem sistemas aí de R$100, né? Ou seja, não é questão de não querer contratar, né? Às vezes é por não saber mesmo, não ter a consciência, né? O entendimento da tamanha importância que é os números para ele, os gráficos. E vou te dizer mais, você tocou num ponto interessante, porque muitas empresas contratam um sistema para efeito fiscal, dentro do que ele já está pagando tem um módulo financeiro, e normalmente ele não faz, normalmente tem, e ele não faz uso. E paga por isso, né? Está pagando por isso. Sim. Então, assim, o nosso trabalho, normalmente, quando a gente chega dentro da empresa e encontra esse cenário, a gente orienta, né, os clientes. Vem cá, olha o seu sistema aqui. A gente tem uma ferramenta. Vamos ver se essa ferramenta aqui te atende. Normalmente, para início ali de controles básicos da empresa, eles atendem. Né, e isso a empresa já vem pagando, mas não faz uso. Então, a gente costuma organizar e fazer a otimização desse sistema dentro das organizações. O que eu acho interessante no trabalho que você realiza é isso, você está dentro da empresa. Você entra na empresa, você vê a realidade da empresa, né? Então, isso aí já abre um leque, um cenário muito diferente, que muitas das vezes nós, como contabilidade, estamos aqui fora, não conseguimos enxergar, né? Você está lá na produtividade, você está ali no financeiro, né? Porque é um todo, né? Eu vou tratar do financeiro, como a gente está falando, né? Tem cuidado financeiro. Mas não é o financeiro só em si, né? Não. Você trabalha um todo, não é? Você tem que ter uma visão sistêmica da organização. Imagina que o financeiro, eu costumo brincar o seguinte, o financeiro ele é o dedo duro de toda a organização. Então ele mostra pra gente se você está comprando mal. Se você está comprando mal, o seu estoque está lá abarrotado. Se o seu estoque está abarrotado e ele não está girando, certamente você vai estar com problema no seu caixa.
né? Porque o estoque é o quê? É o seu dinheiro que virou ali um produto, matéria-prima, e aí você muitas vezes tem dificuldade com o seu caixa. Ou o contrário, né? O seu produto, a matéria-prima que vira dinheiro. É isso aí. Né? Mas se eu não fizer isso girar numa velocidade bacana, o meu dinheiro fica ali parado meses. E isso vai prejudicando a minha operação. Né? Então, o financeiro ele me mostra isso. O financeiro ele me mostra se eu estou gastando demais numa linha de produção, se eu estou pagando demais um determinado fornecedor, se a minha folha de pagamento ela está inchada, né? Inchada, por que eu vou ver se ela está inchada? Porque eu não estou tendo produtividade, minhas metas de vendas não estão sendo atingidas. Então, eu preciso olhar um conjunto de números para fazer uma avaliação de toda a organização. E tudo vai refletir ali no meu financeiro. Por isso que eu falo, financeiro ele é um dedo duro das nossas organizações. Vamos começar por aqui e vamos enraizando, né? É isso aí. É verdade. Então, agora a gente tem um assunto meio polêmico, né? Que é sobre a precificação de produto. Normalmente, o mercado, né, o seu comerciante ali, ele pega um produto, comprei um controle, esse controle me vale R$20. Então, esse controle aqui, eu quero ganhar 100% em cima dele. Então, para eu ganhar 100% em cima dele, comprei por 20, vendo por 40. Tá certo? Não necessariamente. Pode vender por mais ou pode vender por menos. Ou tá perdendo dinheiro, ou tá ganhando muito dinheiro. É isso aí. Né? E aí você perde para o seu concorrente. Aí a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: você sabe quantos % de lucro você está obtendo nesses R$40? Se você souber, né, o lucro líquido ali, né? Se você souber essa informação, beleza, então você tem algum controle. O problema é que essa metodologia que muitos empresários utilizam, né? Eu comprei por 10, joga 100%, joga 200%, 300%, multiplica por 2. Aí eles dão uma série de desculpas que eu aprendi assim, não sei aonde, quem falou e tal. Não é o correto de se fazer. Né? Eu sempre brinco e faço uma continha matemática assim, muito, muito simples. Você pega R$10, Denis, e acrescenta 10%. Quanto que vai dar? 11. Agora você pega o 11 e tira 10%. Não, já perdeu muito. Ele vai de Com 11 certeza. Menos 10% vai te dar já 9,90. 9,90. Então, ele não volta para os R$10. É verdade. Né? Então, isso é o que a gente mais vê acontecendo dentro das empresas. Me dá um desconto. Ele vai lá, pega, dá 10% de desconto, ou acrescenta 10%, enfim. Na verdade, o que ele acrescentou, ele te deu supostamente uma margem de lucro, mas na hora que ele dá o desconto pelo mesmo índice, pela mesma percentual, já não volta no mesmo valor que você comprou. É isso aí. Então, eu só faço essa continha matemática só para entender bem que lúdico, né? porque não pode ser assim a informação. Tem informação de preço de venda, tem que ter método e tem método para isso. Eu basicamente uso o markup, né, que é uma metodologia que é relativamente simples, né, e quando a gente explica, o gestor ele passa a entender tudo certinho. Mas antes de eu falar mais sobre preço de venda, deixa eu só voltar um pouquinho para quem está ouvindo a gente entender com mais clareza. Primeiro de tudo, a gente precisa organizar ali os nossos processos da gestão financeira. Isso começa lá no nosso contas a pagar e contas a receber. Né? E aí quando eu organizo isso aqui de uma forma correta, isso alimenta o nosso sistema que nós mencionamos. Esse sistema ele precisa também estar estruturado através de um bom plano de contas. O plano de contas é a relação de gastos, né, que eu tenho dentro da minha organização. Folha de pagamento, FGTS, INSS, aluguel, contador, advogado, férias, enfim, a gente começa a relacionar tudo, fornecedores, e aí eu começo a identificar onde eu estou gastando cada centavo da minha
do meu dinheiro da minha empresa. Resumindo, o plano de contas é detalhar o máximo possível daquilo que é os seus gastos fixos e também variáveis. Variável, isso aí. Perfeito. E aí, você tocou no ponto. Então, quando eu tenho meus custos variáveis, que está relacionado ao meu processo de venda, ao meu processo de produção, né? Então, se eu vendo mais, eu vou gastar mais esse produto, né? Matéria-prima, por exemplo. Se eu vendo menos, eu gasto menos. Uhum. E eu tenho fixo. Se você vender ou você não vender, você tem que cumprir com eles de qualquer jeito. Esse fixo ele é importante lá na minha formação do preço de venda. Eu particularmente uso o percentual. Qual é o percentual do seu custo fixo em relação à sua receita? Então isso é importante. Uhum. 15% você tem de custo fixo, 10%, 20%, 30%. Isso também pode variar de negócio para negócio. E aí, esse percentual do custo fixo eu vou utilizar lá na minha informação de preço de venda. Por isso que eu estou explicando aqui essa estrutura, que é o que a gente depois chama do DRE, que é o demonstrativo de resultado. Sim. E o demonstrativo de resultado é uma informação importante que ela mostra para mim o quanto que eu tive de resultado no mês, se foi positivo ou negativo, se eu estou ali trocando cebola, e aí a partir dele eu começo a tomar decisões para fazer ajustes dentro da minha organização. Quando eu organizo também o meu contas a pagar e contas a receber e faço ele rodar certinho, eu também gero um outro relatório, que é o relatório do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele me mostra a minha entrada e saída de dinheiro ao longo do tempo, só que ele me mostra o futuro. Então eu costumo brincar que demonstrativo de resultado, DRE, você está dirigindo um carro, ele é o seu retrovisor, que ele te mostra o que já aconteceu. Fluxo de caixa é seu para-brisa, ele te mostra o que vai acontecer lá na frente. Se você vai ter dinheiro para investir, se vai faltar dinheiro, se você vai precisar fazer uma antecipação, se você precisa renegociar com o fornecedor, se você precisa fazer uma promoção para colocar dinheiro mais rápido para dentro do seu caixa. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta que te mostra o que vem pela frente. E te ajuda, se você usar corretamente, te ajuda a se programar e você se organizar adequadamente para isso. Uhum. Então, perceba que a gente aqui, no Contas a Pagar e Receber, fazendo isso de forma correta, olha o tanto de benefício que ele me traz para a minha gestão para frente. Já te dá uma visão lá, sei lá, até 12 meses para frente. Aí. Possível. Por exemplo, alguns segmentos mesmo, chega em novembro, dezembro, tem uma baixa. Por exemplo, o segmento de festa, né? Uhum. E outros não, né, Dani? De brindes promocionais, por exemplo. Quem compra brinde promocional em novembro e dezembro? Está preocupado com o Natal, com o Ano Novo, né? Uhum. Então tem uma baixa. Então ele já sabe que tem que reservar uma gordura para poder queimar nessa época. Então o fluxo de caixa vai te dizer isso. É isso aí. Então ele ajuda nisso tudo. Beleza, então nós aqui organizamos o básico da nossa gestão financeira, ok? Eu já tenho um demonstrativo de resultado, já tenho um fluxo de caixa, então com essas ferramentas eu já consigo gerenciar a minha empresa. E aí eu entro também na parte da formação do preço de venda, que é o que a gente começou a falar. Preço de venda errado mata negócios. Vou só citar um caso de um cliente, né, que trabalha com e-commerce e tinha um volume ali aproximado de uns R$200 mil mês de venda, né, um faturamento razoável. E aí nós apuramos o seu primeiro mês, iniciamos o trabalho, fizemos lá a apuração de resultado, geramos o DRE e tudo. E aí qual foi o resultado? Praticamente trocando cebola. O gestor deu um salto todo tamanho, não concordando exatamente com aquele resultado. Como é que pode? Eu estou vendendo razoavelmente bem e não está apurando lucro. E aí nossa sugestão foi, vamos avaliar o seu preço de venda? Rodamos curva ABC, pegamos os 10 produtos mais vendidos e esses 10 produtos mais vendidos nós estudamos, fizemos todo o trabalho de precificação. E pasmem vocês, dos 10 produtos mais vendidos, 7 estavam abaixo do preço que deveria ser praticado no mercado. E aí, pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Né? Então, por isso que eu falo, o preço de venda errado ele mata negócios.
Então, às vezes Às você vezes está até vendendo... um bom negócio, né? Você tem um negócio bom, Uhum. né? Extraordinário, e de repente você vê seu dinheiro indo embora, sem ter essa visão, né? É isso aí. E aí o que nós fizemos? Reajustamos o preço, colocamos no preço de venda que trouxe para ele uma margem de lucro competitivo no mercado, ok? E aí rodou o segundo mês, e aí o que aconteceu? Vendeu praticamente a mesma coisa, na média dos R$200 mil, e já passou a ter lucro. Né? No final da apuração de resultado, ele passou a obter lucro. Então, isso mostra a importância que é a precificação de forma correta. E como que a gente forma esse preço corretamente, né? É a grande questão. Bom, o primeiro ponto é entender qual é o custo, seja da aquisição do produto ou o custo do processo produtivo, ou o custo também da prestação do serviço, né? Se for uma empresa de prestadora de serviço. Uhum. Então, tudo começa a identificar qual é o custo. O custo é tudo aquilo que eu vou efetivamente gastar para prestar o serviço, ou produzir ou vender aquele determinado Tudo que você produto. vai aplicar ali naquele produto. É isso aí. Então, isso é o meu custo. Esse é o meu ponto de partida. A partir do custo, eu preciso entender uma outra coisa, né, que os gestores não gostam, e aí é um pouco mais a praia de vocês, que é a parte tributária. Sim. Praticamente todo gestor esquece que existe imposto na entrada e imposto na saída. Uhum. E aí eu tenho que considerar esses impostos, né? Eu tenho que considerar se a empresa tem algum incentivo fiscal, se aquele produto está classificado com alguma tributação diferenciada, se é um produto importado, se é nacional. Tudo isso implica na tributação. A identidade do produto, né? Tem que saber a identidade, o RG, o CPF do produto. Tudo. Porque a parte tributária ela implica. Especialmente no nosso estado, tem alguns incentivos fiscais, tem o Investe, tem um Compete. Então, isso, dependendo do negócio, isso acaba influenciando também. Sim. E aí eu tenho que botar isso na ponta do lápis e considerar ali. Agora eu tenho a parte tributária a ser considerada aqui. Então, custo, imposto, ok? O meu custo ali, eu já tenho que considerar a mão de obra que está ligada diretamente ao meu processo produtivo, né? ou da prestação de serviço. Então, isso é o meu custo. A minha estrutura de tributo, que eu preciso aplicar para esse produto. E depois eu posso ter algumas outras despesas variáveis, como comissão, tarifas de cartão, algumas outras despesas que estão relacionadas ao processo de comercialização que eu também posso considerar. E aí depende de cada negócio. E eu tenho que considerar o meu custo fixo. Qual é o meu percentual? Lembra lá do DRE? Então, naquele custo fixo que eu encontrei um percentual que representa em relação à receita na minha empresa, eu preciso considerar ele na minha precificação. Sim. Né? Porque cada item, né, vou vender essa caneca. Se eu vendo essa caneca, ela tem que ter um percentual que vai pagar a minha estrutura fixa. Sim. Perfeito? Uhum. Depois disso tudo, aí eu preciso considerar qual é o percentual de lucro que eu quero ter nesse produto. Normalmente o cara precifica ou joga lá aqueles 100% ou 10% que seja, ou então ele olha para o concorrente e fala bem assim, o concorrente está vendendo aqui o produto a R$100, então vou vender as 99 porque aí eu ganho dele lá e o pessoal vai comprar comigo, mas na realidade está tomando prejuízo. Então, vamos falar do concorrente também, que essa briga de preço que é uma outra coisa que acaba prejudicando as empresas, né? Mas até aqui, ok? Então, sim, nós chegamos, esses percentuais, a gente faz uma continha ali, matemática, a gente chega num fator que a gente chama, né, um fator divisor ou multiplicador, dependendo da regrinha que você usa, e aí a gente chega efetivamente no preço de venda que precisa ser praticado no mercado. Aí eu quero aumentar ou diminuir meu preço, eu vou trabalhar ali na minha margem de lucro. Se eu quero diminuir o preço, eu diminuo a minha margem de lucro.
vou aumentar o preço, eu preciso trabalhar ali, né, o meu índice de margem de lucro também. Como é que eu me torno mais competitivo para esse preço ser melhor? Eu preciso olhar os meus números, olhar os meus resultados, a minha estrutura de demonstrativo de resultado e ver o que eu consigo diminuir ali de custo para quê? Para que aquela margem do meu custo fixo, lembra aquele percentual? Eu preciso diminuir esse percentual de custo fixo em relação à minha receita. Sim. Logo, eu vou aplicar um percentual menor na minha formação do preço de venda. Logo, o meu preço ele diminui também, porque a minha carga ali, né, de carregamento no preço ele também diminuiu. Então, eu tenho basicamente duas formas de reduzir custo fixo. Eu posso fazer isso separado ou o ideal que seria os dois em conjunto. Primeiro, reduzir custo, de fato, meu custo, minha estrutura de custo fixo é reduzir. E a outra é aumentar vendas. Sim. Porque se eu aumento vendas, proporcionalmente o meu custo fixo ele diminui. Né? Eu me torno mais produtivo, mais eficiente, então o meu custo ele reduz. Né? Então isso são caminhos para eu tornar o preço do meu produto mais competitivo no mercado. Tudo bem até aqui? Beleza. Aí a gente entra na discussão da concorrência. O outro está vendendo mais barato. Primeiro, eu não conheço a estrutura do outro. Sim. Né? Para eu querer me comparar com ele. Segundo, eu não sei se ele está formando um preço de venda correto, utilizando todas essas metodologias que nós estamos conversando. Às vezes ele está vendendo mais barato, mas foi o que você falou, ele está matando um negócio dele. Né? É isso aí. Lembra do exemplo que eu dei. Né? Estou acompanhando. Pode ter acontecido isso. Então, mas Leandro, se eu não acompanhar esse preço, eu perco venda. Olha, então a gente não tem que olhar preço. A minha sugestão sempre para os meus clientes a gente não pode ficar se comparando a preço. Eu tenho que me comparar a valor. Qual é o valor que o seu cliente dá para o seu produto, para o seu serviço? E aonde que a gente começa a se diferenciar no mercado em relação a isso. Então, quando o cliente percebe valor no meu produto ou no meu serviço, ele estará disposto a pagar mais por ele. Mas do outro lado é mais barato. Mas aqui eu tenho um bom atendimento. Se eu tiver algum problema, eu venho aqui, ele resolve na hora. O produto é de qualidade. Eu sei que tem uma boa procedência. Eu sei que essa empresa aqui é uma empresa idônea, que emite nota fiscal, tem funcionários tudo contratado dentro da CLT, obedecendo a legislação. Então isso tudo precisa ser levado para o cliente para ele perceber o valor não só do produto, mas da sua empresa. Sim. E aí isso começa a fazer diferença. Porque se eu entrar numa briga de preço, vai quebrar você e ele. Sim. E fideliza também, né, Leandro? Você acaba sendo você fidelizando aquele comerciante, aquele empresário ali por um bom atendimento, uma boa abordagem, uma boa apresentação. Sem dúvida. Você fideliza ele. E a fidelização é uma prova de que ele está percebendo valor no seu produto ou serviço, né? Eu sempre comento, uma vez eu fui fazer um medicamento dentro de uma empresa lá que manipula, né? E aí essa empresa estava passando por uma reforma. E aí, para mim, assim, ok, eu percebi que estava uma reforma, estava melhorando o ambiente e tal. Mas quando eu botei o pé na porta daquele local, a funcionária olhou para mim e falou bem assim: olha, o senhor me desculpa, né? Porque nós estamos aqui melhorando o ambiente, mas eu tenho certeza que quando o senhor voltar aqui para pegar o seu medicamento, vai estar muito bonito isso aqui. Vai estar tão bonito que aí você vai ver que vai estar diferente, vai ser bem legal aqui. Você vai entender aonde nós estamos querendo chegar. Cara, aquilo ali, para mim, e eu também como empresário, falei assim, cara, olha que valor, cara, que essa pessoa colocou. Eu nem olhei o produto mais, não queria nem saber do produto, eu quis saber do valor que ela deu no ambiente quando eu entrei. E da outra vez quando eu fui lá para olhar. Entrei, olhei, aí peguei o medicamento e tal. Mas realmente, assim, não só às vezes o produto, às vezes a recepção, né? A pessoa se recepciona tão bem que eu falo assim, cara, vou lá porque o atendimento lá é alto nível, né? Então, assim, tem tudo a ver com o que você está falando. Por isso que nós falamos. Só tem a ver. Por isso que nós falamos nisso. O financeiro é um dedo duro.
E se a gente não tiver uma visão sistêmica do negócio, olha que a gente está falando de financeiro, mas olha quanto que a gente está indo em outras áreas para poder justificar o financeiro. Eu já estou começando a falar de comercial. Né? Verdade. Né? Então, o comercial, eu preciso ter um bom comercial, um bom relacionamento, um bom pós-venda, para que o meu cliente perceba o valor no meu produto ou serviço, para que ele efetivamente esteja disposto a pagar mais por ele. Então, assim, é comum eu ouvir, né, de empresas, mas o concorrente está mais barato e eu não estou conseguindo vender e eu preciso acompanhar esse preço. Então, sempre é a minha orientação. Cuidado. Se você acompanhar, né, você abaixa o preço, daqui a pouco ele abaixa também. Vai quebrar os dois. Ou vai permanecer quem ainda tiver um fluxo de caixa um pouco melhor ali para sustentar toda essa operação. Mas, pela nossa experiência, do que a gente vê, acaba não se sustentando. Então, é sempre importante, dê atenção ao seu produto ou serviço no sentido de gerar valor para o seu cliente, que aí sim, que é a verdadeira mudança da perspectiva, e é aí que efetivamente a gente começa a ganhar dinheiro dentro das organizações. É isso aí. Então, vamos lá, dar 3 exemplos aí para essa galera, para eles verem assim, exemplos assim, comuns e como evitar esses erros, né? São erros mais comuns, rotineiros, que as pessoas acabam cometendo, seja em processo, seja no financeiro, seja ignorando a sua sazonalidade, né? Como nós falamos aqui. Quais são os erros, os 3, para a gente poder exemplificar bem aqui, os mais comuns aí pela sua... Você já rodou bem aí várias empresas, a gente já conversou sobre isso. Então, assim, tem experiência em várias áreas, né? E normalmente, e muitas delas se repetem, né? Vamos lá. O primeiro deles, assim, que é o mais comum de todos, né? Mas que também, quando ocorre, ele acaba com os negócios também. É misturar pessoa física com pessoa jurídica. Não tem isso aqui. Nossa. Não tem. Não isso existe. Aí é um gargalo, inclusive, na contabilidade. Aliás, é uma entidade, né? É um dos elementos que a gente aqui, que a contabilidade, né, pontua também. E a gente está sempre expondo isso para o cliente. Uma das primeiras coisas que a gente fala, né, Denis? Na abordagem ali, na hora vai conhecer a vida do cliente. Então, assim, das nossas primeiras orientações, de fato, defina o seu salário. Você, enquanto sócio, enquanto gestor, precisa definir qual é o seu salário, qual é a remuneração que você quer obter desse negócio e mantenha a disciplina de tirar aquele mesmo valor mensalmente. Se você tira muito, você sangra a empresa. O negócio não se sustenta, né? A empresa ela não vai ter capacidade de desenvolver, de crescer. Lembre-se, nós precisamos ter negócio para que eles tenham lucro. Então, todo negócio ele precisa ter uma margem de lucro sobrando, que é o que vai começar a criar a gordurinha, né, da empresa. E é o que vai me dar a capacidade no futuro de fazer novos investimentos para eu continuar desenvolvendo e crescendo. Sim. Se eu pego e começo a tirar esse dinheiro todo e coloco no meu bolso, a empresa não vai prosperar. Né? Então, existe a máxima, né, que CNPJ bom, CPF bom. Sim. Né? CPF muito bom, CNPJ ruim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e o gestor precisa aprender a separar efetivamente as coisas. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Então esse é um primeiro erro e é o que é o mais comum que existe dentro das organizações. E quando os gestores começam a entender e começam a fazer efetivamente essa separação, a empresa começa a mudar de patamar, de perspectiva, começa a ter desenvolvimento, a realidade vira outra dentro das organizações. É bem difícil esse reconhecimento, porque às vezes a gente toca nesse assunto, nesse ponto. A gente teve já casos de cliente que achar que a gente está intrometendo, sendo invasivo na vida pessoal dele. A gente já teve isso, a gente passou por essa experiência.
Então, a gente só quer, assim, dar um norte, né? Deixar a empresa no lugar melhor. É bem delicada essa questão. Sim. Bom, então foi o primeiro, né? O segundo que eu posso citar é mal compras, né? Que eu já citei anteriormente, mas isso é muito comum. Comprar errado, comprar muito, comprar desnecessariamente sem ter uma avaliação correta do mercado para que se aquele produto ou se a matéria-prima ela vai ser efetivamente utilizada. E pasmem vocês, eu já encontrei empresas com produtos, né, no estoque parados já há mais de 1 ano, 2 anos. Nossa, mãe. Né? Então imagina você o quanto de dinheiro fica ali parado sem gerar mais riqueza para o negócio. Então fazer compras erradas é um vilão também das nossas organizações. Então o gestor ele precisa estar atento à forma como ele compra, o que ele compra, para que efetivamente ele compre aquilo que seja estratégico para fazer o negócio girar. Então esse é um segundo ponto aí, né, comum. Um terceiro, ele beira um pouco nessa visão, né, dos gestores de achar que ele sempre precisa ter alguém de confiança para cuidar do financeiro dele. E aí, muitas vezes o gestor traz, né, a esposa ou o marido, né, dependendo da situação, traz o filho, traz o primo, enfim, um genro, uma nora, enfim, para cuidar do financeiro. Por quê? Porque é uma pessoa de confiança. Porém, é de confiança, ok, mas muitas vezes não tem a competência para fazer a gestão financeira. Terrível. Entende? E aí o que vai acontecer? Ele tem uma pessoa de confiança, mas tem entrega na gestão financeira ruim. Tem que saber triar, né? É de confiança, mas a pessoa é incompetente para fazer uma gestão financeira. Porque gestão financeira não é só pagar e receber. Nós estamos mostrando aqui um quanto de coisas que precisam ser feitas, analisada, estudada dentro da gestão financeira para fazer a empresa prosperar. Então, o que se precisa ter então? Eu preciso ter processos confiáveis. E aí eu posso ter pessoas distintas e não necessariamente ser alguém da família para executar aquilo. Mas se eu tenho um processo que eu sigo à risca, em que eu tenho que fazer um contas a pagar, um contas a receber, a conciliação bancária, e eu vou entregar os relatórios de fluxo de caixa, eu tenho que... E aí sim, você, gestor, tem por obrigação acompanhar os processos. Sendo assim, você forma qualquer pessoa de confiança, né? Perfeito. Que é diferente de você fazer. É diferente de fazer, né? O fazer também é outra questão que a gente pode botar nessas questões de erros, né? Que muitos gestores também não confiam em outras pessoas, não têm processos e não confiam em outras pessoas e querem ficar fazendo aquilo ali o tempo todo. E quando o gestor cai na rotina do operacional, ele deixa de pensar no estratégico. Comum, muito comum. Muito. E aí ele passa a perder a oportunidade de negócio no mercado e o negócio não se desenvolve. Então a gente tem, dentro das organizações, nós temos um nível na base, que é o nível operacional, o tático, uma linha, um nível gerencial, e o estratégico. Está lá na ponta. Que está lá na ponta, na cabeça, que são os sócios, os diretores, né, os gestores da organização que precisam estar com o olhar não só para dentro, mas para o mercado, para ver o que está acontecendo no mercado, com a nossa economia, com a política, com a concorrência, com as tecnologias e com novas oportunidades de negócios e buscar essas oportunidades para trazer mais clientes para dentro da organização. Que às vezes o cara está ali na rua e fecha o negócio. É isso aí. Fecha o negócio. Vou te falar por mim mesmo. Esse final de semana mesmo eu estava fazendo um encontro aí e tal, no final de semana. Tá bom, tô lá conversando com o cara, daqui a pouco eu falei assim, rapaz, você é contador, né? Eu falei, sou. Aí ele, então, eu tenho um negócio assim, minha esposa tem outro negócio assim. Eu falei, não, então me passa o telefone aqui que a gente vai conversar. Pronto, já tô conversando com ele, não tem nada a ver um negócio com o outro, mas oportunidade. É isso aí. Né? Imagina se eu tivesse, por exemplo, dentro daqui do escritório e ali trabalhando o tempo todo, o dia todo.
chega alguém querendo fazer Tem que estar pensando na duplicata que vai vencer hoje, tem que pensar no... Vence um DARF, vence não sei o que lá. O extrato bancário precisa ver ali, ó, o saldo bancário. Aí chega um novo cliente, não posso atender não, porque eu estou terminando aqui o imposto que eu tenho que mandar para isso aqui. Não dá. Não tem como, realmente não dá. Tem que estar, o gestor ele precisa estar com o olhar, não que ele tem que abandonar a operação, de forma né? Mesmo porque normalmente os nossos empresários, né, empreendedores, eles vêm da operação. Sim. Só que com o passar do tempo, aí os negócios vão crescendo, ele precisa contratar funcionário, ele precisa cuidar de pessoas, precisa cuidar de fornecedor, precisa, né, pensar na estrutura, em novos investimentos. Se ele ficar só ali na operação, ele não consegue pensar em estratégias para fazer o negócio crescer. Então, cuidar do financeiro é uma rotina que o gestor precisa acompanhar muito de perto, mas não necessariamente precisa ser ele o executor. Ele pode delegar isso para profissionais que são bons, que são experts nessa área, ou ele pode contratar serviços de BPO, por exemplo, que hoje é uma forma também dele não outra ferramenta, que custa para ele muito mais barato, é muito mais eficiente, vai ser executado por profissionais altamente qualificados e que vai entregar para ele ali respostas, né, de bate-pronto para ele poder tocar outras questões. Por exemplo, o empresário mesmo, principalmente os menores, né, ali até um faturamento aí de uns 50, 100 mil assim, mês, eles ainda às vezes nem conhecem o que é um BPO, né? Que é você terceirizar o seu departamento financeiro, né? Ali você vai fazer, você vai pagar, na verdade você vai provisionar o pagamento, você vai talvez emitir até nota fiscal para o cliente. Então você vai fazer todo o serviço que o seu funcionário faria, ali sentadinho, trabalhando. A diferença é que você vai ter uma economia absurda, né? Não vai ter 13º, não tem férias, não tem nada disso. Mandou o documento, tem que ser contabilizado. Você vai tratar ele como um contrato comercial e não como um CLT, né? Porque às vezes você não pode nem falar mais ou menos com um funcionário que ele já vai ficar chateado e vai embora, né? E não, você vai contratar um profissional para fazer isso, né? Então, o BPO é excelente, né? Então, não tem nem eficiência muito maior, né? Muito maior, você porque é um profissional executando para ele. Leandro, agora me veio, todo esse bate-papo aqui me veio uma curiosidade. Em que momento na vida da empresa ela busca essa estrutura de gestão financeira? Porque vamos dar um exemplo. Eu estou começando meu negócio agora. Aí eu já tenho meu produto, né, que eu vou botar no mercado aí, né? Então, como é que a gente aplica toda essa... Em que momento eu penso assim, não, eu preciso de uma gestão financeira para estruturar meu negócio? Eu me antecipo e faço isso antes. Eu constituo a minha empresa, vou lá para o front, eu vou para a batalha, e depois eu vejo isso. Então, assim, qual é o time disso aí? Aonde que eu desenvolvo esse plano? Cenário perfeito, cenário ideal é fazer antes. Sim. Melhor do mundo. Melhor dos mundos é fazer antes. Seria bem óbvio isso. É claro que eu fiz uma pergunta que seria bem óbvia, mas entende que não é bem assim que funciona, né? Que acontece, na verdade. Né? Por isso que eu estou fazendo esse adendo, né? O cenário perfeito era fazer antes. Antes é o quê? Eu faço um estudo da viabilidade do negócio. Né? Então, assim, eu já tive... já fui contratado para fazer viabilidade de negócio e é muito engraçado, assim, engraçado é uma forma de dizer, mas é porque no resultado final, nesse caso, né, um caso, por exemplo, que eu fui contratado, a nossa indicação foi pela não abertura do novo negócio. Olha a importância do estudo prévio. Porque nós estávamos falando de um investimento de aproximadamente R$1 milhão. Né? Então, se o empresário toma a decisão pela experiência dele, porque ele já tinha um negócio, né, ele queria abrir uma outra unidade. Tomou isso como, né, uma visão ali e foi para outra. Assim. Aí você fala assim, mas aqui dá certo, eu já estou, né, bem estabelecido, se eu abrir lá vai dar certo também. E aí o estudo mostrou que não. Ele ia ter uma TIR muito pequena,
né, que é a taxa de retorno, um payback extenso de aproximadamente ali 6, 7 anos. Nossa. Aí imagina, um dinheiro parado para você recuperar ele em uma TIR que estava mostrando que não valia ali a rentabilidade. Então, o estudo prévio, ele ajudaria a evitar muitos problemas e muito dinheiro desperdiçado e mal gasto. Né? Então, esse seria o cenário ideal. Mas beleza, vamos para a vida real, que não é assim que funciona. Né? Muitos empresários começam ali porque ele saiu de uma empresa, muitas vezes pegou ali o seguro-desemprego, pegou um dinheiro da rescisão e... É raro, mas acontece muito. Né? Raro, mas ele acontece vai muito. E começa ali a empreender, às vezes começa ele sozinho, daqui a pouco o negócio vai bem, ele traz mais um funcionário para ajudar e vai crescendo, vai desenvolvendo, enfim. Essa é a realidade. Né? A Exato foi assim, né? Exato, foi. Né? Começou ali, né? Um embriãozinho foi começando, foi desenvolvendo. Exatamente. E hoje olha a estrutura que tem. Sim, né? Verdade. Então, e aí qual é o momento? A gente começou sem saber para onde a gente ia, né, Denis? Sabia só o que não queria. Mas foi isso aí. Né? Mas isso é o cenário basicamente de todo empreendedor hoje. E aí a pergunta é interessante porque é o seguinte, aí eu vou talvez responder outra questão aqui, mas te respondendo também. Né? Tem muita gente que pensa que consultoria é só para empresas que estão ruins, com situação ruim. Sim. E graças a Deus, hoje a visão de muitos empresários tem mudado. E hoje, por exemplo, no meu caso, a maioria dos meus clientes hoje são empresas bem consolidadas no mercado e que têm caixa positivo. Não são empresas que estão sufocadas, que estão ali, né, quase morrendo e levantando a mãozinha pedindo socorro. Hoje não é. Tem esses casos? Tem. A gente ajuda também. Né? Mas o que eu estou querendo mostrar é que a consultoria hoje está fazendo uma diferença. Ela faz uma diferença para vários momentos em que a empresa ela vai caminhando ao longo do tempo. Sim. Então ela pode ter um momento ali de mais fragilidade, uma consultoria pode ajudar. Ela tem um momento ali de prosperidade, poxa, a coisa está indo muito bem e tal, mas a gente cresceu de uma tal forma, mas a gente perdeu um pouco a mão aqui, alguma coisa está saindo do controle. Vamos ajustar. Vamos parar, vamos corrigir, vamos ajustar para as coisas continuarem progredindo. Né? Então, olha que legal. Então, o momento, tem diversos momentos, né, em que a consultoria ela pode auxiliar as empresas. Tá certo? Então, não tem um tempo não assim. Não tem. Isso vai muito do gestor, da sensibilidade do gestor, dele entender o seguinte, eu preciso de ajuda. E se você for olhar o histórico, né, as grandes empresas, grandes empreendimentos hoje que são sucesso, multinacionais, quando começaram lá atrás, elas buscaram ajuda de uma consultoria para poder ter uma visão de fora, para ter um direcionamento mais profissional. Uhum. Leandro, então vamos lá. Eu quero contratar o Leanderson agora. Como que é esse acompanhamento que o Leanderson faz, né? Aí você deixa também seu Instagram já logo, o pessoal já ir seguindo, já conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Mas como que é o trabalho do Leanderson? Leanderson, você vem aqui, vê isso tudo e fica acompanhando a gente ad eterno. Como que isso funciona, né? Como que é esse acompanhamento e essa estrutura que você monta para poder entregar ao empresário? Uhum. Então, isso depende muito do escopo do trabalho, da complexidade que a gente vai encontrar dentro da empresa e aí isso vai determinar o tempo. Mas consultoria, eu sempre falo o seguinte, ela tem que ter início, meio e fim. Eu não, a melhor mentalidade, né? Senão eu viro funcionário da empresa e não é esse o objetivo. O nosso trabalho é entrar dentro da empresa, ajudar a empresa a se desenvolver, ajudar a empresa a melhorar os seus processos, treinar a equipe e treinar o gestor, que é fundamental. Feito isso,
está implantado, está rodando, agora é com vocês, né? E aí eu vou embora, né? E as empresas precisam ter a capacidade de conduzir. Então, eu sempre falo o seguinte, para que isso aconteça, eu entrego tudo que eu sei. Se eu sei, eu vou ensinar. Então, não posso ter a mentalidade que eu vou esconder o segredinho do Denis aqui para eu ficar aqui mais... Segurando ele aqui. Para ficar aqui mais um tempo aqui, né, para ficar recebendo aqui os honorários de consultoria dele. Não é esse o objetivo. Né? Então, a gente define escopo, define tempo de trabalho, define metodologia, o que vai acontecer e o que vai ser entregue. E aí, dentro daquele prazo, a gente finaliza ali também o trabalho. Há casos, né, e é comum, né, pelo resultado que a gente entrega e como empresas também vão se desenvolvendo, surgem novas demandas. Ok? E aí entra um novo escopo, um novo projeto, e aí a gente vai trabalhando. Então é comum acontecer, né? Mas não é a finalidade de se permanecer na empresa, né, a vida toda. Precisa ter um início, meio e um fim, porque senão não faz sentido, né? Senão você nunca acaba o trabalho e o gestor fica ali, o que nós construímos afinal de contas? Alguém vai ficar refém de alguém, né? Não é o objetivo. Rede social? Leanderson Cordeiro, né? Tá lá no Instagram, é fácil de achar, né? E se precisar a gente está à disposição. E para os seus ouvintes aí da Exata, né, os empresários que quiserem e tiverem interesse nesse trabalho financeiro, Denis, eu ofereço, né, um diagnóstico da gestão financeira gratuitamente. Opa! Então, é só fazer contato com a gente, que a gente vai lá na empresa, a gente faz um agendamento, a gente bate um papo. O gestor não precisa abrir números, que é outra coisa, né? Tem muita gente que tem medo de abrir números. Outro fantasma. Não precisa, né? Para esse diagnóstico, inclusive, não precisa. A gente vai buscar informações, a gente, através de uma entrevista que a gente faz, a gente entende qual é o processo que a empresa está trabalhando e ali a gente já consegue identificar pontos fortes, né? Que a empresa tem, mas a gente consegue identificar pontos de melhoria. E nesse diagnóstico a gente já mostra o que ele precisa fazer. Já podemos agendar o nosso, Denis? O diagnóstico da Exata? Leanderson? Já vamos parar aqui e vamos sentar. A gente nesse diagnóstico a gente já aponta. Né? Então é um diagnóstico honesto e se o gestor seguir já as orientações desse diagnóstico, ele já consegue aplicar bastante coisas que a gente já aponta. Não consigo. Aí a gente conversa para a gente poder ajudar de forma mais aprofundada. Mas a gente está à disposição para poder oferecer e fazer esse diagnóstico gratuito aí para as empresas, para os ouvintes da Exata. Isso aí. Tá certo. Leandro, obrigado. Foi profundo demais até, né? A nossa conversa. Acho enriquecedor, né? Se a gente parasse nas 3 dicas aqui já estava bom, né? Então tem muita coisa boa aí. Então você também que está do outro lado, segue o Leanderson Cordeiro. Então já aciona a gente lá no Instagram, Exata Contabilidade GRI. Então vá lá e fala eu quero, que aí a gente vai encaminhar para o Leanderson aquele que deu lá o likezinho, curtiu e comentou. Beleza? Então coloca lá eu quero, lá no direct da Exata Contabilidade GRI, que nós vamos direcionar para o Leanderson para ele saber quem é que está interessado em fazer esse diagnóstico. E vai ser um prazer encaminhar para você, conhecendo o seu trabalho, conhecendo o seu profissionalismo. Tá bom? Agradeço a Exata, né, pela atenção, pela parceria. Né, foi uma alegria poder compartilhar. A gente tem essa veia de professor, a gente sempre gosta de estar compartilhando aí os conhecimentos. Né, e o nosso propósito é justamente poder ajudar as empresas. Né? Nossa missão é poder contribuir para o desenvolvimento, né, dos gestores e das empresas para que elas cheguem a um nível cada vez mais profissional na sua gestão, e a gente faz isso com muita alegria. Isso aí. Então, antes de você sair desse vídeo, vai lá, clica, dá o seu like e compartilha o vídeo aí para que mais pessoas possam também seguir o Leandro e ganhar talvez aí essa análise aí, esse diagnóstico. Beleza?
Até mais, até o próximo vídeo. Bye!